professora Natália Santos falando com vocês e eu vou fazer uma pergunta: quais são os documentos necessários para fazer uma admissão? É sobre isso que a gente vai falar hoje e nunca mais você vai errar sobre esses documentos. Bora combinar isso? Então, simbora saber o que a gente deve pedir às empresas para fazer essa admissão. Primeiro ponto é que a gente precisa entender que existe, de fato, diversos documentos que precisam, que são exigidos e outros que não mais. Hoje a gente tem documentos que nem o E-Social pede, então a gente não precisa estar pedindo esses documentos ao empregado. E existem documentos que não podem de jeito nenhum estar solicitando a eles. E para isso eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês um checklist sobre quais são esses documentos que a gente deve ter no momento da admissão. Vamos lá. O CPF do trabalhador, gente, o CPF ele é indispensável, mas ele não é o único, que às vezes a gente perde essa relação inteira aqui de documento. O empregado ele vem só com o CPF. Queria eu, com o CPF, a gente conseguir fazer tudo, mas não dá. Então, a gente precisa do CPF, precisa do RG, que é o documento de identidade dele, e, inclusive, está sendo unificado, né? Que daqui a pouco vai ser substituído tudo pelo CPF. Os novos já estão saindo assim, o do RG já é o número do CPF, o CPF ele vai ser um número único para tudo, para número de PIS, número de tudo, vai ser o CPF. Certidão de nascimento ou de casamento, caso ele tenha casado, certidão de casamento, comprovante de escolaridade ou outros documentos obrigatórios, como diploma, comprovante de registro profissional, dependendo de cada caso. Como assim? Se for um contador que vai atuar como contador na empresa, eu preciso do diploma dele para saber se ele é formado. Preciso, inclusive, saber se ele tem a carteira do conselho, para ele atuar como contador. Como engenheiro, como médico. Então, existem atuações desse profissional que eu vou precisar do documento que comprove que ele tem aquela formação, inclusive a carteira do registro dele. O ASO, gente, o exame admissional, ele é imprescindível, não é documento opcional, ele é documento obrigatório, né? Vamos lá. E mais importante, esse documento, ele deve ser feito antes da admissão. Então, antes de iniciar a admissão lá no sistema, lá no E-Social, esse funcionário, ele já tem que ter ido fazer esse exame. Inclusive, exames complementares a ver com o programa de saúde, segurança e trabalho da empresa. Então, esse profissional, ele já tem que estar com esse ASO apto, que é importante, que eu já fui fazer auditorias em folhas. Quando eu cheguei lá, o exame estava o quê? Inapto e o funcionário já estava trabalhando, não podia fazer mais nada. Então, precisa saber se esse funcionário ele está apto para exercer aquela função. Então, ele é imprescindível, assim como o CPF é um documento obrigatório. Certidão de nascimento dos filhos até 14 anos para saber se ele vai ter direito a receber salário família, né? Então, eu tenho que ter o documento. Caderneta de vacinação obrigatória e equivalente quando o dependente tem até 6 anos de idade, também para recebimento de salário família. E comprovação de incapacidade para os dependentes maiores de 14 anos, porque aí o salário família, para quem tem incapacidade, não termina nos 14 anos, ele não tem limite de idade. Então, ele vai precisar dessa comprovação de incapacidade para ele continuar recebendo. Comprovante de frequência escolar para os dependentes até 14 anos, também para recebimento do salário família. Comprovante do documento judicial de pensão, se for pensão, se o empregado ele tiver pensão para descontar em folha. A pensão para descontar em folha não é porque o empregado diz, não, eu tô pagando pensão à minha esposa e pode descontar da minha folha. Não pode ser desse jeito, tá? A legislação, ela não permite. Só desconta em folha de pagamento se for em juízo, se tiver assinado lá pelo juiz. Então, caso ele tenha pensão, ele vai trazer esse documento judicial da pensão para a empresa poder fazer o desconto da folha de pagamento. Mas eu tô dizendo, reforçando, só se ele tivesse documento de pensão. Se ele não tivesse documento de pensão, não vai ter esse desconto. Não é porque ele paga a pensão, que ele quer pagar a pensão voluntariamente, que vai poder fazer esse desconto. De jeito nenhum. E também um comprovante de residência com CEP para recebimento de vale transporte, também para comprovar a residência dele, né, gente? É importante. O documento de comprovante de residência é importante. Principalmente, às vezes, um funcionário some. Eu preciso pedir esse funcionário para retornar ao trabalho. Como? Através de uma carta. Se eu não tenho o endereço dele atualizado. Olha o problema
problema. Tem o endereço dele incompleto, olha o problema. Então a gente precisa desses documentos muito bem certinhos. Tem documentos que a gente não pode pedir para o empregado, como por exemplo, exame de gravidez para as mulheres, não pode, tá? Só se a atividade dela for colocar em risco o bebê se ela tiver. Não para fins discriminatórios, tá? Então muito cuidado com isso. Outro detalhe, aquele declaração que não tem antecedentes criminais. Só para algumas atividades, como bancário, segurança, quem for usar arma de fogo, mas no mais não pode pedir. Então, tem algumas atividades permitidas, né? Como, por exemplo, quem trabalha em escola. É exigido que a cada 6 meses tenha esse documento. Mas, nas demais atividades, não precisa. Então, muito cuidado para você não estar solicitando um documento que não pode. E outro detalhe que eu vou deixar aqui para vocês é sobre a autodeclaração étnica. É muito importante que o empregado, ele faça a sua autodeclaração no momento da admissão. Então, diga qual é a sua cor. Por quê? Isso é obrigatório no E-Social. O E-Social, ele exige que tenha a marcação da raça ou cor. E quem diz é o empregado, não é o empregador. Então, passe a ficha da autodeclaração étnica que ele vai marcar qual é a cor e assim você vai preencher o E-Social para evitar problemas futuros. Me conta aqui se você aumentaria esse checklist, se você diminuiria esse checklist, porque existe algumas empresas, né, que tem outros documentos, tem umas empresas que têm documentos diferentes, então coloca aqui. Por quê? Esses são os documentos básicos principais que você tem que ter no momento da admissão. E ó, comenta aqui que eu vou estar olhando vocês. Beijos e até a próxima!